Eu sou o professor Gustavo Alonso, sou professor de História, mas com pesquisa sempre na área de música. E sou professor do mestrado de música da UFPE também, além de professor da comunicação aqui da UFPE de Caruaru. Sou professor da pós-graduação de música em Recife. E minha pesquisa sempre flertou com a música, e meus temas e objetos de pesquisa sempre foram a música brasileira, sobretudo, né? Com foco na música brasileira, do século XX, principalmente. A gente está montando um dossiê sobre música e história, e dentro disso, queria que tu trouxesse alguns exemplos de músicas que retratam esses fatos históricos, para a gente fazer uma breve análise delas pelo telefone, né, que foi uma das primeiras músicas que tratou de um fato histórico. Sim, a música brasileira sempre falou em diversos momentos de contextos históricos, em momentos específicos ou gerais, né? O primeiro samba, que é esse que você se refere, né, ou pelo telefone, o primeiro samba, pelo menos gravado, né, porque já havia samba, né, mas não era gravado, né, mas o primeiro samba gravado, que é do Donga, né, foi assinado pelo Donga, em 1917, já fala de um momento retrata um contexto, enfim, policial, político da República Velha, né. O samba foi gravado em 1917 e fala exatamente de perseguição policial aos jogos populares, né? No caso, a roleta, que era um jogo de sorte e azar, né? E logo no início já começa falando que o chefe da polícia começa a ir atrás dos jogadores e dos populares que estavam envolvidos naquele jogo, e também no jogo do bicho também era muito comum que a polícia perseguisse determinadas práticas populares, não só essas, como capoeira também, né? Tipo de prática, religiões de matrizes africanas, né? Era algo comum. Tocadores de violão era visto como vagabundos também, né? Sambistas em geral, nesse primeiro momento, no momento pré-Vargas, digamos assim, né? O momento da República Velha, eram párias, né? Figuras a serem enquadradas pelo regime moralista da República Velha, né? Coisa que depois de Vargas muda bastante, né? Vargas procura incorporar o samba, incorporar a capoeira, incorporar vários outros valores de matrizes populares, africanas, né? Tentando se apropriar disso também, mas ao mesmo tempo dando um outro verniz a isso tudo, né? E uma outra tipo de aceitação. Mas na República Velha teve muita essa perseguição, e essa música ilustra esse momento também das classes populares sendo cotidianamente ali vigiadas pela polícia, pelo menos, né? E perseguidas de alguma forma também nas suas práticas cotidianas, né? Outras músicas também retratam acontecimentos. Tem Paulo Afonso, de Luiz Gonzaga, que ela retrata, assim, bem detalhadamente, querendo ou não, a chegada da eletricidade para o Nordeste, né? Uhum. Quais observações tu tem sobre ela? O caso do Gonzaga também é interessante porque ele vive em relação à música do Nordeste, o forró, né, que ele leva para os grandes centros, esse momento de transição de uma música popular para uma música mais autoral, né? Quando ele começou a gravar as músicas dele, Asa Branca, tiveram vários parentes que chegaram para ele, os biógrafos dele falam muito isso, né? Os parentes chegavam: ô Gonzaga, essa música é do fulano de tal, é do Joca, é do não sei quem, como assim você pegou, né? E o Gonzaga fazia muito isso, diga-se de passagem, assim, né? Às vezes não pegava a música inteira, pegava um trecho, pegava uma melodia, pegava uma determinada harmonia, e ao longo da carreira dele, várias pessoas de vários interiores falaram isso, né? Inclusive ele fazia também uma prática que é muito comum nos gêneros populares, que o cara vem com a música, aí ele fala assim: eu gravo, mas põe meu nome aí, né? Isso ele fez muito, diga-se de passagem, né? Alguns toleravam, alguns aceitavam, outros não quiseram fazer isso. Patativa do Assaré, por exemplo, teve muita dificuldade de gravar, só gravou uma música com Gonzaga, se não me engano, por causa disso, né? Outros viram isso com menos problema, né? Mas o Gonzaga, além disso, era um instrumentista, um músico, enfim, um virtuoso do acordeon, e um compositor também. Ele compunha também, não é que ele não compunha, né? Mas ele compunha muitas vezes também com remendos também, além de colocar a própria obra dele, e de outros compositores, como Humberto Teixeira, Zé Dantas, né?
Nessa música que você citou, o Paulo Afonso, ele fala exatamente tintim por tintim, né, da construção da obra e do legado da represa, da hidrelétrica de Paulo Afonso, né, que construiu a represa também para poder represar a água, para poder gerar energia ali em 54, né? E ele lança a música logo no ano seguinte, né, 55, e fala de todos os políticos, que era algo muito comum dele, né, essa apologia não só a um Brasil grande, a um Brasil industrial, nessa mentalidade moderna, né, e eletrificado, né, é algo que o Gonzaga sempre buscou se associar, embora cantasse o Nordeste do interior, o Nordeste do arcaico, né, ao mesmo tempo ele tinha muita simpatia por essa modernização. E a eletricidade para o Nordeste era isso, né? Era isso para o Brasil inteiro, né? Mas para o Nordeste ainda mais, que ia sair daquela base do lampião para uma sociedade eletrificada, né? Então ele faz essa música aí se congratulando com isso, né? E aí não tem como fugir um pouco dessa ideia da intenção, né? É uma música não só que busca fazer apologia a uma determinada visão de Brasil, mas há determinados políticos, né? Ele cita nominalmente os políticos, né? Vargas, cita Café Filho, né? Cita vários políticos locais, inclusive, né? Ele que vai ser sempre muito próximo a políticos pernambucanos, sobretudo, ao longo da carreira, né? Uma coisa que a gente não consegue desligar é que quando a gente trata de música e história, muito de política é retratado nesse meio. Inclusive a gente tem Isto é Integração, de José Mendes, que também traz um pouco disso, né? Essa música, Isto é Integração, é uma música pouco conhecida, né? Eu lidei com ela durante o meu projeto de doutorado. Ela é um pouco conhecida em grande parte do Brasil, mas é porque ela foi feita por um músico do Rio Grande do Sul, que teve uma certa repercussão na época, chamado José Mendes, né? E ela é muito interessante porque ela fala, tintim por tintim, o que se vive no Brasil de 1972. Né? Ela é uma música, assim como a do Gonzaga, que faz apologia ao Brasil integrado pela modernidade. E a modernidade naquela época estava muito associada aos projetos da ditadura militar, né? E o José Mendes, muito entusiasta daquele governo ditatorial, né, se cega, né, se nega a ver os problemas daquele governo e faz uma apologia muito intensa à Transamazônica, aos 150 anos da independência que estávamos vivendo em 1972, era o chamado Sesc Centenário da Independência. E ele faz uma grande música ufanista para aquele momento, né, falando das grandes obras do regime, das represas, das hidrelétricas também que o regime fez, da Transamazônica, né, a ponte Rio-Niterói, né, enfim... mais tarde a hidrelétrica de Itaipu, né? É uma entre várias canções que tivemos no Brasil durante os anos 70, fazendo uma grande apologia àquele governo ditatorial. Isso não é muito estranho, né? Haja visto a grande simpatia que o Brasil parece ter por governos ditatoriais, né? A gente tem que lembrar que Vargas foi um governo ditatorial durante 15 anos, né? Um governo não eleito durante 15 anos, né, e que teve grande apoio das massas, né, a ditadura militar também, né, é uma grande tristeza, talvez, para o Brasil, essa grande simpatia que o povo brasileiro sente por governos ditatoriais, mas não podemos nos cegar para isso, né, nós não podemos fingir que isso não aconteceu, e aconteceu muitas vezes em diversos momentos históricos, né. O próprio Gonzaga, que a gente acabou de falar aqui, era um cara que tinha muitas simpatias pela ditadura militar, diga-se de passagem, né. Ele e vários outros músicos, eu no meu trabalho de doutorado busquei mostrar isso, né? Não são os poucos, mas essa música é muito interessante porque ela narra em mais de 4 minutos vários acontecimentos da ditadura de forma eloquente, de forma descritiva. Sim. Né? E num ano muito importante, que é 1972, é um ano que o Brasil ainda estava dentro do que foi chamado de milagre econômico, né? Crescendo a níveis chineses, né? 10% ao ano, né? Com a vida das pessoas mudando, né? Radicalmente, né? Apesar de não termos democracia política, né, muitas pessoas estavam dispostas a não tê-la para conseguir algum avanço material. E me parecia que naquele momento que aquele avanço ia durar para sempre, né? Não durou, né? Logo depois de 73 acabou o milagre, né? E começa a rarear cada vez mais o desenvolvimento acelerado brasileiro, né? E aí o preço da ditadura começa a ficar mais caro. Mas naquele momento, 72, ainda estava
as pessoas ainda estavam, grande parte da população pelo menos, estava ainda muito ufanista em relação àquele governo ditatorial, e essa música ilustra muito bem esse ufanismo, essa simpatia, essa eloquência, essa alegria, o Brasil tricampeão, né, de futebol, e a empolgação com o Brasil, né, e um sentimento nacionalista de direita, né, e que fazia apologia a essa modernização acelerada não só da modernização acelerada da economia, mas acelerada dos costumes também, que vão gradualmente mudando, e o Brasil vai se urbanizando, e as relações sociais vão se transformando também. E essa música ilustra todo esse período assim, histórico. Talvez a música que melhor, mais descritivamente, não melhor, mas mais descritivamente descreve esse momento, né? Ela é muito interessante, né? Tem outras que falam de momentos mais pontuais, e ela fala de várias coisas, né? E sobretudo a integração do Brasil, né? Que é uma das marcas que vários governos tentaram, né? Cada vez mais integrar o Brasil, visto que grande parte da população se encontra na costa, né? E temos um problema para interiorizar o Brasil. E essa música faz apologia exatamente a isso, né? Como o cearense está virando paulista, o paulista está virando amazonense, e por aí vai, né?